por que, que o instrumento de níquel titânio fratura? Quando a gente entende os mecanismos, né, que estão envolvidos na fratura de instrumentos, a gente consegue evitar essa situação. Então, a gente já sabe que os instrumentos de níquel titânio, né, a instrumentação automatizada, ela tem inúmeras vantagens sobre a instrumentação com aço inoxidável. Mas uma das situações desconfortáveis que podem acontecer quando a gente está fazendo instrumentação com níquel titânio é acontecer a fratura de instrumentos, né? Então, quando a gente consegue passar pelo fragmento que se fraturou, que se separou no interior do canal, a gente tem uma situação menos ruim, digamos assim. Porque a gente vai conseguir instrumentar, preparar essa porção mais apical, que ficou mais apical do fragmento, e essa região não vai ficar isenta do preparo e do processo de sanificação. Então, muitas vezes a gente vai passar por esse instrumento e englobar esse fragmento na nossa massa obturadora. Quando a gente consegue remover esse instrumento, melhor ainda, essa seria uma situação ideal. Então, como que acontece? Quais são as situações clínicas, né? Quais são os mecanismos que podem levar à fratura do instrumento, a ele se separar e ficar preso no interior do canal e, por consequência, prejudicar o meu preparo, prejudicar o processo de sanificação e diminuir as minhas taxas de sucesso. Então, de forma resumida, a gente consegue resumir em dois mecanismos, né? Em dois mecanismos de fratura, duas formas pelas quais o instrumento pode fraturar. A primeira delas é a fadiga torsional. Nós vamos começar por ela aqui, ó. O que é a fadiga torsional? Um instrumento de níquel titânio que é realizado, né, que é utilizado no contraângulo, ele está em rotação. Então, se esse instrumento ele entra de forma muito abrupta, muito rápida no canal radicular, a ponta do instrumento pode ficar presa nas paredes do canal, mas a gente tem que lembrar que ele está em rotação e ele não vai parar de girar. O que acontece? Se a ponta fica presa e ele continua girando, pode acontecer a fratura e a ponta vai ficar presa, consequentemente vai ficar presa nas paredes da dentina, no interior do canal radicular. Então, no vídeo foi muito rápido, né? Mas se a gente perceber, o que acontece? Quando a ponta desse instrumento fica presa e ele continua girando, ocorre uma deformação plástica, né? Não é uma deformação elástica, é uma deformação plástica do instrumento até que ele se frature, olha só. Então, como que a gente pode evitar esse tipo de fratura? A primeira delas é na técnica, né? Não entrar de forma abrupta, muito rápida no canal. E ao mesmo tempo, se já existe uma via de passagem no canal, que a gente chama de glide path, ou seja, o canal já foi esvaziado, já foi criado uma primeira via de passagem para os instrumentos, eu diminuo a chance dessa fratura, né, torsional ocorrer. Então, criar uma via de passagem com os próprios instrumentos manuais, por exemplo, né, lá no esvaziamento do canal. A gente também tem instrumentos rotatórios de glide path, de esvaziamento, pode ser usado, claro. E o outro detalhe é na técnica, né? Ou seja, eu vou fazer penetrações intervaladas no canal, né? Eu vou entrar pouco a pouco até chegar no comprimento de trabalho desejado. Se eu tento entrar de uma vez de forma abrupta, eu posso incorrer numa fadiga, numa fratura torsional. O segundo mecanismo é a fadiga cíclica. Então a gente tem que se lembrar que os instrumentos de níquel titânio foram desenvolvidos para trabalhar em canais curvos, né? E se a gente se lembrar, praticamente todos os canais têm algum grau de curvatura. Então, por ter flexibilidade, eles foram desenvolvidos para trabalhar em canais curvos. Agora, o que não pode ocorrer? Imaginem vocês aí que esse instrumento que está flexionado, ó, ele está na curvatura do canal. E eu estou instrumentando e mantendo esse instrumento parado ali na curvatura, nessa posição. O que acontece quando o instrumento está com essa forma, com esse formato, na curvatura do conduto? De um lado do instrumento eu tenho a distensão do metal, do níquel titânio. Ele está distendido. Do outro lado eu tenho a compressão desse metal, né? Isso faz sentido pela posição dele aí. Mas esse instrumento ele não está parado no canal, ele está girando. Então é como se é aquela mesma analogia do clipe de papel. Se eu pego um clipe de papel e vou deformando ele para um lado e para o outro sem parar, uma hora ele vai fraturar. Então o que acontece? Se eu mantenho o instrumento parado no interior do canal, ele pode fraturar. Então aqui novamente, o que eu posso fazer para evitar a fadiga cíclica? Eu não mantenho o instrumento parado no canal.
Uma vez que eu cheguei no comprimento de trabalho, eu vou estar sempre em movimento com o instrumento, para evitar que uma mesma área dele esteja submetida ao estresse de estar girando, né, comprimindo e distendendo o metal ali. Aí ele pode fraturar. Esse mesmo mecanismo de fratura, a fadiga cíclica, é o mecanismo que gera a fratura quando um instrumento é utilizado muitas vezes. Então, o instrumento de níquel-titânio, infelizmente, ele não foi desenvolvido para ser usado aí dezenas de vezes. Eu preciso usar esse instrumento algumas vezes e depois descartar e iniciar o meu preparo com um instrumento novo. Porque se ele é utilizado em vários casos, em vários preparos, ele vai sendo submetido à fadiga cíclica, né? Mesmo que em um mesmo caso ele não esteja ali parado na curvatura. Eu vou gerando microdefeitos no instrumento que uma hora podem gerar a fratura desse instrumento. E aí é uma situação muito mais difícil de resolver do que a gente renovar os instrumentos, né? É claro que hoje nós temos, isso é um assunto para uma outra aula, mas nós temos aí instrumentos com tratamentos térmicos de superfície, instrumentos com controle de qualidade excelente. Então, é claro que instrumentos que têm melhor controle de qualidade na fabricação, tratamentos térmicos, melhorias na tecnologia do instrumento, são instrumentos que estão menos suscetíveis à fadiga cíclica, né? Então, essa é uma pergunta muito frequente, né? Quantas vezes eu vou usar o mesmo instrumento de níquel-titânio? Esse é um instrumento que foi utilizado em um dos trabalhos da equipe, em que a gente analisou a ocorrência, né, de pequenos defeitos na superfície. E eu lembro aqui que existem instrumentos que, quando a gente tira da caixa novo para ser usado, ele já tem microdefeitos, né? Existem vários trabalhos na literatura já mostrando esses defeitos. Esse é um instrumento que, sem uso, ó, é um instrumento que tem excelente controle de qualidade, fabricação, né, não apresenta defeitos. Essa lima foi utilizada em um caso de retratamento. E olha só o que aconteceu. Aqui numa magnificação de 30 vezes a gente já percebe um defeito. Esse mesmo defeito numa magnificação de 200 vezes, né, na microscopia eletrônica de varredura, olha só o tamanho do defeito. Que muitas vezes não é visto, né, a olho nu. E aí você coloca esse instrumento no canal, o que pode acontecer? Essa microtrinca se estender, virar uma fratura e ele se separar no interior. Uma situação muito ruim. Então, é claro que esse instrumento aqui foi utilizado num retratamento, né, de um dente molar, foi submetido a um estresse muito grande. Então, é isso que a gente tem que colocar na balança. O caso em que foi utilizado o instrumento submeteu o instrumento a muito estresse, era um molar com 4 canais, era um incisivo amplo. Então, a gente tem que colocar esses fatores na balança para contabilizar aí quantas vezes a gente vai utilizar o instrumento e somar isso a qual instrumento a gente está utilizando, né? Se ele tem tratamento térmico, se ele tem um ótimo controle de qualidade, para a gente poder evitar a fratura de instrumentos no interior do canal.